abre parênteses, sendo que dentre elas não se encontram os valores relativos ao principal, traço tributos, traço, como as multas e juros de mora, fecha parênteses. Tendo em vista o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, que a exige lei complementar para regular prescrição. Transcreve-se precedentes do Superior Tribunal, os quais expressam a pacífica jurisprudência sobre o tema. Então, tem uma série de documentos apensados aqui. As jurisprudências acima demonstram que a inscrição nos débitos em dívida ativa não altera a natureza tributária dos mesmos. Considerando também que os valores dos tributos já são inscritos acrescidos de multa e juros de mora, até porque há cobrança administrativa pela Fazenda antes de encaminhá-los à inscrição, bem como se inscrevem em multas autônomas, em face à regra do artigo 113, parágrafo 3º, CTN, a qual prescreve que obrigação acessória converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária, todo o montante arrecadado em dívida ativa, decorrente da legislação tributária, é dívida tributária, portanto, receita tributária, e, como tal, necessariamente deve integrar a composição para apuração do limite de repasse de valores ao Poder Legislativo. Ademais, dentro dos numerários registrados nas peças orçamentárias, existe a separação entre a dívida ativa tributária da dívida ativa não tributária. Ora, se aquela não fosse receita tributária, não haveria motivo para a segregação. Em face das análises e dos entendimentos empossados, e em resposta ao questionamento acerca da inclusão ou não dos juros e multa da dívida ativa tributária na base de cálculo do repasse ao Legislativo Municipal, conclui-se que 1. A identificação da receita tributária sob a ótica do direito financeiro é restrita à sua classificação, segundo critérios próprios do sistema orçamentário, que não deve ser confundida com a classificação jurídica de seus elementos. 2. O crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza jurídica desta que, do próprio tributo, tem por objeto o pagamento das penas pecuniárias pertinentes. 3. Para a caracterização da receita tributária, deve-se levar em consideração o conceito mais amplo de obrigação tributária, e não o conceito restrito de tributo propriamente, pois não só o pagamento de tributos alimenta a receita tributária, mas sim o pagamento de créditos tributários em geral. 4. A dívida ativa tributária constitui-se de créditos tributários inadimplidos, sendo que os juros e multas pertinentes são objeto de pagamento do próprio crédito e, consequentemente, integrantes também da própria dívida. 5. Por fim, no repasse constitucional dos valores do Executivo ao Legislativo Municipal, os juros e multa da dívida ativa tributária devem ser incluídos na base de cálculo, pois se configuram como receitas tributárias, vez que se subsumem ao conceito de obrigação tributária, constante no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, tanto que não perdem sua natureza jurídica e permanecem, inclusive, com todas as restrições e garantias incidentes sobre os débitos tributários de sua origem. Considerando a argumentação acima colacionada, temos que, analisando a planilha de cálculo para apuração da receita tributária ampliada, documento acostado aos autos, e abaixo transcrita, consubstanciada no balancete da Receita de 31/12/2009, documento já juntado, chega-se à conclusão de que a fiscalização se utilizou de composição extremamente restritiva na apuração da base de cálculo da Receita Tributária Ampliada, pois após a sua reconstituição, com base nos argumentos acima espossados, chegamos ao valor de R$ 47.662.354,53. Sendo assim, o valor repassado à Câmara de R$ 3.336.364,82 representa 6,99% da receita total,
R$47.662.354,53, ou seja, em perfeito atendimento ao artigo 29A da Constituição Federal. Segue-se em anexo o documento citado. Vale ainda ressaltar, em que pese cada Tribunal de Contas possuir independência, especialmente quanto aos posicionamentos a serem adotados, que tribunais de contas de outros estados têm entendimentos que se coadunam com o ora versado, ou seja, divergente desse pretório paulista, a saber. Segue em anexo documento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que corroboram com a tese defendida. Das regularidades das contas. Como se vê, senhores vereadores, as irregularidades descritas no relatório da fiscalização foram todas rechaçadas, ou seja, ainda verificada alguma omissão, certamente será de cunho meramente forma, incapaz de causar prejuízo ao erário, e para os casos como tais, a lei e a doutrina já se manifestaram verbis. O eminente José Nilo de Castro, em sua festejada obra Julgamento de Contas Municipais, edição 1995, editora Del Rey, também se manifesta sobre o tema. Segue em anexo texto citado. É de bom alvitre trazer à colocação o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, interpretando a norma inserida no caput do artigo 49 da Lei Federal número 866-93, relativamente à nulidade dos procedimentos licitatórios. Segue em anexo. Ainda, igualmente, o professor Eli Lopes Meireles já se pronunciava, às folhas 248 de sua obra Direito Administrativo, literis, abre aspas, o princípio do procedimento formal é que impõe a vinculação da licitação às prescrições legais que a regem em todos os seus efeitos e fases, fecha aspas. E mais, abre aspas, procedimento formal, entretanto, não se confunde com formalismo, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias, por isso mesmo não se anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, por irrelevância, não causem prejuízo à administração ou aos seus licitantes. A regra é dominante nos processos judiciais, não se decreta nulidade onde não houver dano para qualquer das partes. Fecha aspas. Como dizem os franceses. No caso entablado, está acabando, estou na página 123 de 125. No caso entablado, é importante registrar que os atos praticados pelo prefeito, em sua totalidade, não trouxeram nenhum dano ao erário municipal, uma vez que, nesta oportunidade, ficando todas esclarecidas as irregularidades apontadas no relatório em loco. Cabe ressaltar, ademais, que não se torna fácil a vigilância da lei por parte de qualquer administrador, por melhor que ele seja, quando se tem uma enxurrada de codificações, disposições, decretos, emendas, portarias e resoluções, muitas vezes não conhecidas pelos próprios juristas do nosso país. Mesmo assim, inexcusável é o desconhecimento da lei, restamos, pois, provar a ausência de dolo, de culpa ou de quaisquer outras leviandades administrativas, eis que resguardadas a moralidade e probidade administrativa. Saliente-se, por fim, que o STF traduz abalizado entendimento sobre a matéria verbis. Abre aspas. Sendo assim, e para o efetivo de caracterização dessa hipótese de irregularidade, tenho para mim que vícios de natureza meramente formal não se equiparam, ao menos em princípio, aos comportamentos desonestos ou maliciosos capazes de qualificar a figura do improbus administrator. Voto do condutor, ministro Celso de Mello. E o que se quis dizer até aqui, eminente relator, é que eventuais irregularidades remanescentes da prestação de contas anuais da Prefeitura
são todas de natureza meramente formal, sem nenhuma gravidade e que não causaram qualquer dano ao erário público do município. Por todo exposto, entendemos ter evidenciado às vossas excelências que nos apontamentos efetuados pela diligente fiscalização do Tribunal de Contas não houve jamais qualquer atitude dolosa ou mesmo perda de recursos dos cofres do município. Assim, na certeza de que os esclarecimentos acima prestados serão agraciados pela consideração de vossas excelências, entendemos que as contas da Prefeitura Municipal de Mairinque, referentes ao município de 2010, estão em condições de serem aprovadas por parte dessa Câmara de Vereadores. Ademais, colocamos-nos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente se fizerem necessários, renovando nessa oportunidade nosso protesto de alta estima e consideração. Atenciosamente, Denis Venere, ex-prefeito de Mairinque. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu queria deixar registrado a minha fala, que é o seguinte: o pouco que eu acompanhei aqui foi decidido por esse plenário a leitura da íntegra dessa defesa. E o pouco que eu acompanhei, eu não vi a leitura na íntegra. Só para deixar registrado, não foi lido na íntegra. Eu tenho aqui alguns pontos anotados, e quem quiser que assista o vídeo e acompanhe para ver que o que eu estou falando está aqui. Então, que fique registrado, só isso. Então, preciso que você aponte os pontos aí que não foi lido na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acompanhei, eu estava numa Mas qual reunião... ponto que não foi Questão lido? de ordem, presidente. Foi vários pontos. Questão de ordem. Quem está com a questão de ordem é o vereador Alexandre Peixinho. Alexandre Peixinho. Então, o meu questionamento é o seguinte, senhor presidente. Eu peguei da página 93 em diante e fiz algumas anotações. Não fiquei anotando todas, mas isso aqui é meu documento. Eu fiz algumas anotações. Aquele que quiser ver qual foi, o que não foi, o trecho que não foi lido, é só assistir o vídeo e vai descobrir vários resumos feitos e pulou várias coisas. Então, como foi discutido por esse plenário, para que a gente lesse na íntegra, eu só quero registrar que não foi lido na íntegra. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Então, agora está inscrito o vereador Abner por 30 minutos. Sem a parte, na ordem de inscrições aqui, para continuar o trabalho dessa casa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O senhor vai fazer o registro do pedido do vereador Alexandre Peixinho? Então, acho que já está registrado, né, na filmagem da sessão, no acompanhamento. Não precisa. Tá? É que para registrar na ata tem que apontar, tem que indicar o ponto, vereador. Questão de ordem, presidente. Tá? Então, só... peço que registre a fala do vereador. Tem a palavra o vereador Abner por 60 minutos, sem a parte. 30 minutos. Presidente. Questão de ordem, presidente. Desculpa, 30 minutos. E assim, por 30 minutos o tempo que manda o regimento interno da casa. Agora o vereador ele pode usar a palavra dele de forma mais breve. Não significa que ele vai ser obrigado a usar os 30 minutos que ele tem direito por lei. Tá? Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, eu vou ser bem breve e vou justificar o meu voto, apenas isso. Eu voto pela rejeição das contas de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, somente isso. Não.